Você está procurando aquela ideia incrível e lucrativa para fazer uma renda extra, para não ter que ficar pedindo dinheiro para sua companheira ou para o seu companheiro, ou até mesmo não ficar aguentando aquele chefe chato? Então, se sim, fica com a gente até o final desse vídeo, que a gente vai te dar ideias incríveis utilizando a garrafa de vidro. Se você não me conhece, eu sou a Gisele Rosa. Eu sou Evandro Damasceno. E aqui nesse canal a gente te mostra como faturar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. E hoje a gente quer falar com você que quer ser livre, independente financeiramente. Você que quer fazer a sua ter liberdade de escolha, não quer ficar pedindo dinheiro para o seu marido, dinheiro para sua companheira, para o seu companheiro, para comprar qualquer coisa para você. Às vezes tem muita gente que quer, por exemplo, fazer uma viagem, por exemplo, e pensa assim, antes dela falar a viagem que ela quer fazer, ela já pensa assim, nem vou planejar esse meu sonho de fazer uma viagem para tal lugar, porque é impossível, eu nunca vou conseguir porque eu não tenho dinheiro para nada, ou o meu dinheiro, o meu salário não dá para nada, ou toda vez que eu peço dinheiro para o meu companheiro, para minha companheira, é aquele transtorno. Então, gente, fica com a gente que a gente vai mostrar uma oportunidade, né, Evandro, de ter uma renda extra, faturar um bom dinheiro utilizando a garrafa de vidro como principal matéria-prima, né, Evandro? Isso, e assim, pessoal, para a gente já entrar aqui no conteúdo que a gente preparou para vocês, a gente não vai estar citando aqui modelos e mostrando exemplos de peça. Se você acompanha o nosso canal aqui há algum tempo, você já sabe que a gente trabalha com artesanato em garrafa de vidro. O que a gente vai fazer aqui é mostrar o que você precisa entender para que você consiga, assim, de fato, lucrar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Então aqui a gente preparou 4 tópicos para você, 4 tópicos bem simples e um bônus. Com esses 4 tópicos, na verdade com 3 tópicos que a gente preparou aqui para você, você já vai entender o porquê e até mesmo como que você consegue atingir esse valor ou até mesmo mais mensalmente, somente utilizando a garrafa de vidro como matéria-prima principal. Então, vamos começar com o primeiro tópico? O primeiro aqui, gente, o primeiro tópico é diferente, né? Pode falar sobre isso, Evandro? No caso eu? Pode falar. No caso assim, pessoal, o que seria esse diferente? Para a gente não entrar assim já de cabeça direto no tópico sem dar uma contextualizada. Vamos supor aqui que você vai estar pensando em produzir algumas peças, em criar, em utilizar a garrafa de vidro como matéria-prima principal para criar algumas coisas para você, com o objetivo de gerar renda, porque o foco principal desse vídeo é a geração de renda. Então, assim, o que a sua peça precisa ter? Quais são os atributos que o seu trabalho precisa ter para que você consiga, assim, talvez até mesmo lucrar de forma mais rápida com o seu trabalho. Então, um deles, e aqui a gente entra no primeiro tópico que a gente vai discutir um pouco, é a questão do diferente. O que seria diferente? Por exemplo, se você acompanha já o nosso trabalho aqui há algum tempo, você já deve ter percebido que o que a gente executa utilizando a matéria-prima garrafa de vidro é algo diferente no mercado utilizando esse tipo de material. Se você pesquisar por garrafas de vidro e técnica de vidrofusão, provavelmente você vai encontrar algumas coisas, falando aqui hoje, no exato dia que a gente está gravando esse vídeo, coisas mais básicas. Por quê? Porque a gente procurou pegar essa matéria-prima e criar algo novo, que encanta os olhos, que quando a pessoa bate o olho, não imagina que foi feito de garrafa de vidro. Em outras palavras, pegando aqui, por exemplo, a área de acessórios, que é o que a Gi gosta bastante de falar, e ela estava aqui olhando para mim, já esperando eu dar essa deixa para ela entrar. Quem conhece o nosso trabalho, que vê os acessórios, seja aqui no canal, ou seja, pessoas usando os nossos acessórios, eles já sabem que esse tipo de arte foi confeccionado por a gente, por nós. Por quê? Porque nós focamos em criar algo diferente
do comum, digamos assim. Trazendo aqui para a área de acessórios, o pessoal realmente conhece o nosso trabalho quando olha esse tipo de material. E o diferente também não é só a questão da matéria-prima principal, que no caso seria a garrafa de vidro, por exemplo, desse pingente. O diferente é que são características que o seu produto tem que se destaca dos tradicionais. Por exemplo, esse colar aqui que eu estou usando é um colar bem basiquinho, que na realidade é até difícil de eu usar ele porque eu gosto de coisa um pouco mais extravagante. Se você já acompanha nosso canal, sabe. Porque é uma característica das minhas peças, dos meus produtos. E só uma história rápida aqui, gente. Quando a gente começou, não era bem assim. Porque a gente não conhecia o público que a gente estava trabalhando. Eu sei dos meus gostos. Só que eu não sabia exatamente o gosto do cliente. Então, quando a gente começou a confeccionar, a gente criou uma linha de acessórios chamada Rosa Damasceno, que é o meu sobrenome e sobrenome do Evandro. O que aconteceu nessa época? Lá em começo de 2017, se eu não me engano. Então o que aconteceu? Eu criava umas peças e o Evandro criava outras peças. E aí o Evandro ele ia mais para a linha do menos extravagante, do básico. E eu já ia mais para a linha do diferente, né? E aí no diferente no sentido de chamativo. Né? Mais ousado, digamos. Mais ousado, mais... não vou lembrando aqui as palavras, eu vou falando no decorrer do vídeo, mas eu ia para essa linha. Só que assim, a gente não sabia ao certo que linha, né, que lado que a gente ia aprender, se a gente ia ficar mais no delicado ou mais no extravagante, mais nesse estilo. E aí o que aconteceu? Quando a gente foi para o campo de batalha, ou seja, para... campo de batalha entre aspas, mas tipo, quando a gente foi testar o nosso produto para ver se as pessoas iam gostar, o que acontecia? As pessoas pendiam mais para os colares extravagantes. E o legal é que nessa época o Evandro falava assim para mim, imagina, ninguém vai comprar esse colar que você fez, que é muito extravagante, meu Deus do céu, nunca que eu usaria. E mesmo assim, eu continuei. E aí, as primeiras peças que a gente vendia eram os extravagantes, né, Evandro? E assim, não vendia nenhum delicado que o Evandro fazia? Até vendia, só que a maioria das pessoas comprava aqueles colares bem extravagantes, bem diferentes, coloridos. Então a gente pendeu para essa linha. Então e aí começou a ser uma característica do nosso produto. Tanto que teve uma história que eu quero contar. Tem uma amiga minha, uma colega que ela é fotógrafa. E aí, quando ela ia, a gente às vezes participava de alguns eventos juntas, assim, não juntas no sentido de ela ia e eu também ia. A gente tinha tipo um grupo de amigas em comum. E às vezes, por exemplo, tinha determinado evento que eu não ia. E aí ela mandava mensagem pra mim e falava, Rosa, me chamava de Rosa. Rosa, acabei de ver uma pessoa usando o seu colar. E aí eu perguntei, é da Rosa, né? A pessoa falou, Por que ela identificou que aquele colar era meu? Por conta das características. Porque assim, quando eu falo que isso aqui é uma garrafa de vidro, as pessoas não acreditam. Então a pessoa olha para o pingente, ela pode achar que é acrílico, pode achar que é, sei lá, vidro. Enfim, ela pode achar algumas pedras. Muitas pessoas acham que é pedra, mas o diferente não é só isso, é a base, é toda a característica do colar, que são características únicas que a gente tinha e que cada artesão, eu acredito que tem que pensar nessa característica, porque ela vai dar todo um diferencial para o seu negócio. Como se o artesão trouxesse um pouco da personalidade dele para aquela peça, fazendo com que, em resumo, todo mundo que vê aquilo já lembra, opa, é de determinado artesão. Um outro exemplo aqui, um pouco diferente dos acessórios, só para você entender exatamente o que a gente está falando aqui. Imagina só que você, que está assistindo a gente, você tem uma sala aí na sua casa, ou apartamento, e a sua sala, você quer decorar ela deixar ela com a tua cara, com a tua personalidade, deixar ela diferentona. Então para essa sala, você vai atrás, sei lá, de uma mesa. Você pensa, opa, eu quero minha sala, eu quero deixar ela bem minha cara, bem bonita, eu vou atrás de uma mesa que
deixe essa sala o mais próximo possível daquilo que eu sonho dela, daquilo que eu planejo para ela. Então você vai em algum lugar comprar mesa, em lugares que vendem mesa, e lá você encontra uma mesa que assim que você bate o olho, você pensa, nossa, essa daqui é a mesa que eu estou procurando, porque ela é diferente. É diferente de todas essas outras que eu estou vendo aqui. Com certeza, esse exemplo aqui da mesa, muitos de vocês eu acredito que vai se identificar. Então, encontrou a mesa que você quer. Por que que ela chamou mais a atenção nesse exemplo? Porque ela é diferente, porque ela te agradou visualmente. E se você está criando uma sala, digamos assim, de móveis planejados, com certeza você não vai estar adquirindo qualquer uma mesa qualquer, mas sim algo diferente. E aí, só para contextualizar um pouco mais, que a gente falei um pouco da bijuteria, mas eu quero contar uma outra história, só uma aspas aqui, gente, porque às vezes pode ser que tem pessoas novas aqui acompanhando nosso canal e tipo assim, só para você entender, quando a pessoa, esses lugares, eventos que a gente participava, porque você pode falar assim, ah, Gisele, então era uma cidade pequenininha e todo mundo conhecia seu produto. Não, gente, a história que eu contei anteriormente era de quando a gente morava na capital, em São Paulo, que é uma cidade mega grande, e mesmo assim, tudo bem que tinha um grupo de pessoas em comum, mas mesmo assim a pessoa identificava o nosso produto ali por conta das características, tá? Inclusive, tem uma outra história que eu quero contar. Eu fui visitar uma loja de decoração e o que acontece? Tinha algumas peças de vidro, né? Umas peças de decoração de centro de mesa de vidro. E, gente, quando eu bati o olho nas peças, eu falei pra vendedora, essas peças são de fulano de tal, né? Dela, não sei, deixa eu dar uma olhada. E geralmente a gente gosta de colocar uma pequena etiquetinha na peça com a identificação do artista, contato e tudo mais. Aí ela pegou a peça, virou a peça pro lado de baixo e falou, realmente é de fulano de tal. Por quê, gente? O que acontece? Há uns tempos atrás eu tinha ido visitar um ateliê e eu vi as peças desse artesão. E aí, eu entendi a característica dele que ele colocou na peça. Então, quando eu fui visitar a loja, e era em outra cidade, o ateliê dele é em São Paulo, capital, e a loja que eu estava visitando é mais pro interior. Mas quando eu bati o olho na peça, eu falei, essas peças é de fulano de tal. Então, é por conta da característica. E o legal é que, assim, por exemplo, igual eu estava falando da sala. Por exemplo, digamos que eu quero fazer uma cozinha meia rústica. Eu não vou procurar um artesão, por exemplo, que faça peças mais voltadas para o exemplo, entre aspas, para o delicado, porque não tem a ver com a minha sala. Então, se eu já sei que aquele artesão que faz determinado tipo de peça que combina com a minha sala, com a minha cozinha, eu consigo entender que aquilo vai combinar com a decoração do espaço que eu quero. Então, acho que deu para entender, né? Acho que eu dei uma perdida aqui. Acho que você deu uma desvairada. Mas acho que vocês entenderam o que a gente quis dizer. Então, esse diferente parece que não, mas é muito importante para qualquer negócio, gente, tá? Se você vai começar a empreender bom, não vou entrar nisso, então vou entrar aqui no segundo tópico. Quer falar alguma coisa mais? Não, eu acho que deve ter ficado bem claro aqui a questão do diferente. Sei lá, pegando aqui alguma coisa aqui da mesa, por exemplo, isso daqui é uma peça feita com garrafa de vidro. Não sei se vai dar para todo mundo ver. Aqui é uma flor de lótus feita com garrafa de vidro da cerveja, aquela garrafinha verde. Com certeza eu acredito que vocês não encontram uma peça como essa daqui em qualquer lugar. E quando eu falo que essa peça aqui era uma garrafa de vidro, talvez para você isso é tão diferente do comum que é feito com garrafa de vidro que algumas pessoas podem até desacreditar. Isso aqui, pessoal, é o exemplo bem claro que a gente está trazendo aqui para você do diferente. Aí você pode estar pensando, mas vocês falaram aqui de ideias incríveis. Pessoal, a gente está dando várias contextualizadas para que você entenda como que você mesmo pode criar suas próprias peças
incríveis. Agregando todas essas informações que a gente está trazendo aqui para você, né, a gente tem mais aqui para falar, eu tenho certeza absoluta que no final desse vídeo tudo vai ficar muito bem claro para você. Porque todos os tópicos que a gente separou aqui, gente, um é meio que interligado ao outro. Então, assim, vai fazer todo sentido. Quando a gente chegar no final desse vídeo, você vai falar, caramba, faz todo sentido. Se eu seguir isso que eles estão falando, não tem como eu não ganhar dinheiro com esse artesanato, com essa ideia incrível. Porque também, gente, quer ideia mais incrível do que você transformar, né, por exemplo, uma garrafa de vidro de cerveja numa peça como essa? Né? Então vamos para o segundo tópico? Vamos. Pode falar? Pode. O segundo tópico é o exclusivo. Pode falar um pouco sobre isso, Evandro? Bom, a questão da exclusividade, pessoal, assim, a exclusividade vem do único, basicamente, quando uma peça é única. Então, assim, o que torna uma peça no ramo aqui do artesanato com garrafa de vidro exclusivo? Somente o fato de você fazer cada uma das peças manualmente já é um bom indício de que aquela peça não pode mais ser replicada. Por exemplo, vou pegar essa daqui que é mais simples. Essa peça aqui, eu cortei ela à mão. Pintei ela à mão. Por mais que eu, Evandrinho, tente replicar uma peça como essa daqui, eu não vou conseguir. Por quê? Porque sendo uma peça feita à mão, não tem como ser replicado. E na área da vidrofusão, nenhuma peça pode ser replicada. E o que isso agrega na sua peça? Agrega valor. Porque imagina só, vou citar aqui de novo o exemplo da mesa. Voltando aqui ao exemplo da mesa, você foi lá na loja e viu uma mesa diferentona. Opa, é uma mesa diferente, é uma mesa que eu quero. Imagina só, se você vem numa mesa e você já gostou dela, você como uma pessoa vaidosa, imagina só quando o vendedor chega para você e fala, ó, essa mesa aqui foi feita por um artesão X e ela é exclusiva, só existe ela no mundo inteiro. Ou seja, só você tem a oportunidade de ter aquela mesa. Isso corta várias possibilidades de alguém no mundo inteiro ter uma mesa igual à sua. Concorda que se o vendedor chega e te dá esse tipo de informação, você talvez inconscientemente começa a ver mais valor naquela mesa? Primeiro, porque ela chamou a atenção, é algo diferente. Segundo, porque ela é exclusiva, só você tem a oportunidade de ter ela. Tá vendo que à medida que essas informações vão sendo pondo na mesa, à medida que a gente está pondo essas informações na mesa para você, mesmo que a gente não esteja falando aqui de lucro, de valores, você percebe que isso vai agregando mais valor ainda? Agora traz isso para o seu artesanato. Imagina só, você criar algo diferente e fazer uma apresentação daquela peça de forma que deixe bem claro que aquilo ali, somente a pessoa que adquirir aquela peça, por exemplo, essa peça aqui, somente ela vai ter. E tem várias coisas que podem agregar mais valor aqui na questão da exclusividade. Mas para não ficar muita informação, que a gente tem mais alguns tópicos aqui para falar, por enquanto a gente vai ficar somente com o fato de peça única, exclusiva. Somente a pessoa que adquiriu aquela peça vai ter ela mundialmente. E acredita, pessoal, por mais que você que esteja assistindo não veja muito valor nessa questão exclusiva, a gente tem experiência de mercado, experiência com o público o bastante para falar para você. Por mais que hoje que você não tenha, quando você colocar o pezinho no mercado, quando você começar a criar suas próprias peças, você vai perceber que sim, isso traz um peso muito grande no seu artesanato, traz um peso muito grande no seu trabalho e agrega mais valor financeiro na hora de determinar o valor final daquela peça. Um exemplo também do exclusivo para aterrissar aí na mente de todo mundo é, por exemplo, digamos que eu vou em um evento e aí
vou comprar um vestido para eu ir num evento. Um evento bem legal, massa na minha cidade. E aí eu comprei um vestido de bolinha vermelho, todo pá, que eu tô me sentindo no vestido, toda elegante. Peguei aquele dinheirinho que o meu marido me deu suado, pedi pra ele me deu assim, daquele jeito, mas me deu, eu comprei um vestido até mais barato, porque ele deu pouco dinheiro. Comprei aquele vestido, mas eu vou no evento. O que você tá apontando pra mim? Não que o Evandro seja assim, porque ele não é. Mas só tô dando um exemplo, porque às vezes tem algumas pessoas que passam por essa situação de ter que ficar pedindo dinheiro pro marido. E, por exemplo, você quer comprar um vestido que custa R$300. Ele, nossa, um vestido de R$300 é muito caro. Tô a 150, se vira. Às vezes ele fala, nossa, vamos baixar um pouco o valor de vestido? Às vezes o vestido, sei lá, R$150. Ele fala, nossa, muito caro, mas todo dia ele bebe uma latinha. Nossa. E aí ele te deu esse dinheiro minguado, você foi lá, não comprou o que você queria, porque era mais caro, teve que comprar o que o dinheiro deu. Aí você chega no evento e aí tem aquele umas 3 mulheres, ou uma pelo menos, com um vestido igual ao seu. Você não vai se sentir desconfortável? Tem situações, eu já ouvi história de pessoas que ia no evento, chegou no evento, já bateu o olho, já viu que tinha uma outra pessoa com a roupa igual a dela, ela pegou, capou o gato, foi embora. Então, assim, esse é um exemplo assim, meio que prático da questão da exclusividade. E isso também serve, por exemplo, para colares, para bijuterias, para peça decorativa. Você comprou aquela mesa, né, que o Evandro falou, exclusiva, maravilhosa, linda, e aí você compra uma peça para colocar no centro da sua mesa, que todo mundo tem. Você vai na casa do vizinho, ele tem, vai na casa da sua mãe, ela tem, vai na casa de uma amiga, ela tem. Você entende que num casa não faz sentido você pagar uma nota, porque a peça exclusiva, a mesa exclusiva, ela não vai ser barata, e aí você coloca uma peça de decoração no centro da sua mesa que todo mundo tem. Então, não faz muito sentido. Então, acho que a gente deu alguns exemplos aqui para entender um pouco da questão da exclusividade, que por mais que a gente pense que não faça muito sentido, mas quando a gente coloca essa questão no dia a dia, a gente começa a perceber que tem mais sentido, né, Evandro? E por mais que você, com tudo isso que a gente falou aqui, você esteja pensando, e mesmo assim ainda não estou vendo tanto sentido ainda. Fica aí que a gente vai trazer mais sentido ainda para você. Agora, pessoal, antes da gente ir para o terceiro ponto, antes da gente ir para o terceiro ponto, de novo, pessoal, a gente está dando uma contextualizada do que a sua peça precisa, do que você precisa saber para que você consiga agregar muito mais valor à sua peça, podendo até, fica atento aqui à última dica que a gente vai dar, podendo até valer o dobro do valor, ou até mesmo mais. Porque se, por exemplo, uma peça como essa daqui, eu vendo a R$180, eu posso, com todas essas informações que a gente está trazendo aqui, posso dobrar o valor dela e vender por R$360. Evandro, mas eu não pago isso. Então você não é o nosso público. Entenda que se você não paga por uma peça, ou é porque você realmente não gostou, ou você não é o público daquela pessoa que está ofertando aquela peça. Mas isso não significa que você não possa ser a artesã que vai confeccionar essas peças e vender para o público certo. Mas a gente não vai entrar nesse contexto, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e não é o objetivo desse vídeo, tá? Mas é bem importante você entender isso que o Evandro falou, que não é porque você não tem condições no momento atual que a peça não se venda meio que sozinha. Então, gente, agora a gente vai aqui para o terceiro tópico que a gente separou, e lembrando que todos esses tópicos aqui faz parte de você confeccionar uma peça incrível e muito lucrativa. Então, o terceiro tópico é a questão do sustentável. Então, gente, vamos falar. O sustentável, acho que dá para fazer um vídeo só falando sobre o sustentável, né? Mas vamos tentar dar uma resumida aqui. Primeiro ponto, que o sustentável tá em alta, né? Se você não percebeu ainda, tá na hora de você dar uma ligada aí nas anteninhas, porque o sustentável tá muito em alta.
Ainda mais com todos os eventos climáticos que estão acontecendo, as pessoas estão se ligando mais da importância de dar importância para o material que é jogado no meio ambiente de qualquer forma. Então, o sustentável está em alta, o sustentável está na moda e provavelmente não vai sair de moda tão cedo assim, tá? Então, essa questão do sustentável, por mais que talvez você more em uma cidade pequena e que as pessoas ainda não estão ligando, tem gente que manda mensagem pra gente falar, Gisele, aqui o pessoal nem fala de sustentável, de não sei o que, as pessoas não dão valor. Tá, então assim, mas elas vão começar a dar valor. Fora que você não precisa confeccionar suas peças e vender para o pessoal da sua cidade. Você pode vender para o mundo inteiro através da internet. Mas o que eu quero falar? O sustentável tá em alta. E assim, gente, eu vou contar aqui para vocês uma história aqui. O seguinte, toda vez que a gente participava de eventos, de feiras, de evento para mostrar o nosso produto, o que acontecia? As pessoas chegavam até o ambiente que a gente estava primeiro pela aparência dos produtos, né? Seja uma peça decorativa, seja um acessório, a gente sempre levava acessórios, peças decorativas. Então, por exemplo, um painel desse aqui, ele chama a atenção. Então, as pessoas chegavam até o lugar que a gente estava por chamar a atenção, pelas peças ser diferente. Só que quando ela chegava ali, a gente contava do que aquela peça era feita. Então, digamos, o exemplo desse painel. Quando eu falava para a pessoa que esse painel foi feito com uma garrafa de vidro como essa daqui. É só entrar nesse assunto que a pessoa assim, qualquer coisa, se ela tivesse ali com o corpo ali, mas pensando, sei lá, em alguma outra coisa, ela focava totalmente naquilo ali, naquela história que a gente ia contar. Mas como assim, um painel desse, uma garrafa de vidro? Não tô entendendo. E aí a gente contava. Esse painel foi feito com uma garrafa de vidro através de uma técnica que a gente chama de fusing ou de fusing. E a gente transforma a garrafa de vidro nessa peça, nessa outra peça, nessa outra peça. E aí o que acontece, gente? Na mente da pessoa, ela vai ligar o seguinte, uma garrafa de vidro dessa poderia estar contaminando o meio ambiente. Quem nunca foi fazer caminhada no parque ou caminhada aí na cidade que você mora, na rua, e não viu pelo menos 1, 2, 3, 4 garrafas jogadas? Quem nunca foi passear como é que chama esse lugar que as crianças brincam? Parque. Quem nunca foi passear com seu filho no parque e viu uma garrafa jogada lá, muitas vezes quebrada, com a possibilidade de acontecer um acidente? Quem nunca viu na televisão, ou quem não mora na capital ou nas cidades vizinhas, ultimamente não é só na capital que está acontecendo, mas quem nunca viu uma enchente por conta de bueiro entupido, por conta das pessoas jogarem coisas ali que não era para jogar? Quem nunca viu pessoalmente, com certeza viu na televisão. Então, meio que na mente da pessoa, ela traz tudo aquilo. Caramba! Vocês pegaram uma garrafa de vidro que poderia estar fazendo tudo isso que eu falei e transformaram nisso? E, gente, a pessoa nessa hora, ela não quer saber, tipo assim, quanto que vale a peça, se é caro, se é barato, ela vai comprar. E muitas vezes ainda ela sai contando para as amigas, aí vinha com um monte de gente, a gente recebia muitas encomendas, porque, por exemplo, a gente não gosta de fazer muitas peças iguais no sentido de... Por exemplo, a base do colar, a gente sempre gosta de mudar. E aí, às vezes, a gente recebia encomendas de peças parecidas com a que a amiga comprou e assim por diante. Então, o sustentável, ele tem um potencial muito escalável de dinheiro grande, não só de R$3.000 por mês, mas muito mais, quando a gente fala desse apelo sustentável. Acho que deu para entender. Eu tenho certeza que deu para entender. Oh, vocês percebem, pessoal, que somente a palavra sustentável, somente pelo fato de você estar fazendo o seu produto com algo que foi retirado do meio ambiente, isso agrega mais valor ainda à sua peça. Então, como a Gi falou, no nosso stand, os clientes foram atraídos pelo diferente, viam lá coisas diferentes, chegavam lá. Quando eles perguntavam, a gente falava que cada uma das peças, algumas vezes antes ou depois de chegar na sustentabilidade, todas as peças eram exclusivas, ou seja, cada uma daquelas peças ali eram únicas para quem estava interessado.
em adquirir alguma coisa naquele evento, falavam, opa, eu quero ouvir mais sobre esse produto aqui. Depois a gente falava, ó, e cada uma dessas peças, todas elas foram feitas com garrafa de vidro, que a gente retirou do meio ambiente, ou nós fizemos ações de coleta em comunidades, retiramos essas garrafas do meio da rua ou de terrenos abandonados, transformamos essa garrafa em arte. Algumas artes maiores, outras artes menores, como essas aqui que vocês estão vendo aqui na mesa. No caso, sei lá, citando o exemplo de acessórios. A pessoa já começava a enxergar muito mais valor. E concorda que com isso tudo, a pessoa já começava a criar uma história na cabeça dela. Poxa, eles pegaram garrafa, eles fizeram assim, fizeram ações em tal lugar, não sei o quê. Isso, quando chegar na hora do preço, que a gente ainda vai chegar, olha só a quantidade de informação que o seu possível cliente já não criou na cabeça dele, somente com um pouco de informação que você levou. E aí também, quando a gente explicava até esse ponto, tinha duas coisas recorrentes que a gente ouvia. Duas coisas. A primeira era o seguinte, que eu lembrei aqui, eu anotei. A primeira era o seguinte, nossa, mas que ideia incrível que vocês tiveram. Quem teve essa ideia? Porque eu nunca vi isso em lugar nenhum. Inclusive, você pode pesquisar aí que eu acredito que ainda você não vai achar. A gente tem alguns alunos que já estão confeccionando as suas peças, mas aqui de canal no YouTube eu acredito que só tem a gente. Então, a pessoa falava, meu Deus, que ideia incrível, quem teve essa ideia? E aí a gente contava de onde que veio a ideia, como que o Evandro chegou num ponto de transformar uma garrafa de vidro em algo que você olha e fala, meu, isso aqui não era garrafa coisa nenhuma. Acho que o pessoal nem tá vendo, ela então, tá apontando pra cá. A gente conta tudo isso, que isso aqui também era garrafa de cerveja daquelas mais tradicionais. Aqui era garrafa de 51. Então, aí a gente contava toda a história, falava que o Evandro já tinha trabalhado com isso há anos, fazendo o teste para desenvolver tudo do jeito que está hoje. E aí, esse era o primeiro que a pessoa falava, e o segundo, a pessoa caía uma ficha no sentido assim, meu, pior que veio uma coisa aqui na minha cabeça, tipo, por que tem tanta garrafa de vidro jogada por aí? E aí que tá, e ela falava, porque, tipo, não dá pra ser reciclada? E aí que tá o X da questão. Gente, uma garrafa de vidro, ela tem o potencial de ser 100% reciclada. Ou seja, uma garrafa transforma em garrafa, você não joga nada dela. Só que o que acontece? Por que é que os catadores de reciclados, eles não recolhem a garrafa de vidro? Porque, pelo menos agora, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, esse material não tem valor de mercado. Então, assim, para a pessoa ganhar R$1, é quantos quilos, mais ou menos? 1 quilo, a última vez que eu vi, 1 quilo estava 4 centavos. Imagina. Ou seja, uma garrafa dessa daqui tem 350 gramas, mais ou menos. É preciso 3 garrafas como essa daqui para você ganhar R$4 com venda de 4 centavos com venda de vidro. Então, gente, às vezes a gente tem que explicar os detalhes para o cliente, porque a maioria das vezes a pessoa nunca tinha pensado nisso. Por que eu vejo tanta garrafa de vidro jogada por aí? Porque papelão eu não vejo. Procura aí ver se você vê papelão jogado por aí. Latinha também você não vê. Então por quê? E aí a gente explicava, porque por conta, contava toda essa história para ela. E aí, gente, você imagina com tudo isso que a gente falou, só esses 3 pontos que a gente separou aqui. Imagina o tanto de informação, de tanto de coisa que a gente agregou em um produto. Né, Evandro? Uhum. Então, gente, parece que não, mas uma coisa que você tem que entender se você quer entrar nesse mercado de peças incríveis e lucrativas, a venda, você tem que contar a história por trás da sua peça. Isso faz parte. Tem gente que fala, eu não gosto de vender. Eu também falava isso, eu não gostava de vender. Mas aí eu descobri, para vender, não é assim, gente. As pessoas têm uma mania de vender, de achar, uma crença na cabeça dela, de achar que a venda é você enfiar o negócio no cliente. E não é isso.
Percebe que quando você conta toda a história, como aquilo foi feito, da onde que chegou aquilo, eu já estou vendendo para o cliente. E a pessoa não vai enxergar, com tudo isso, o seu cliente não vai enxergar o seu trabalho como um produto, mas sim como uma oportunidade. Ou seja, você está dando à pessoa, com tudo e todas essas informações que a gente passou, a oportunidade dele adquirir um produto diferente, exclusivo e sustentável. E aí, você concorda que a peça se torna bem mais lucrativa por conta desses 3 pontos? E aí a gente chega no 4º ponto aqui. A gente já ia chegar no 4º ou eu tô... E, gente, o 4º ponto é o lucrativo. Por quê? Por que é lucrativo? Quando a gente mostra para o cliente todos esses detalhes, quando a gente conta para ele como que foi feita a peça, ele já não quer saber se R$140 num colar é caro, é barato, se R$180 numa peça é caro ou é barata. Ele não quer saber, ele já entendeu que não é qualquer artesanato, não é qualquer coisa que foi feita de qualquer jeito, não que eu esteja falando, mas ele já entendeu o valor percebido por trás de uma peça, que ele já percebeu isso. E ele já sabe que ele não vai pagar R$30 numa peça dessas aqui. Então, com isso, esse artesanato, com todos esses 3 pontos que a gente falou, diferente, exclusivo e sustentável, ele se torna muito lucrativo. Porque, tipo assim, a pessoa já... Porque, assim, você pode pensar assim, Gisele, mas lucrativo, você fez numa garrafa de vidro, que é matéria-prima gratuita, o cliente não vai querer pagar, ele vai pensar assim. Não, o cliente não pensa assim. Ele entende, ele tem a percepção do valor de uma peça como essa daqui. Então, por isso que ela se torna uma peça lucrativa, né, Evandro? Uhum. Então, vamos pro plus? E aí, né, posso dar a introdução, então? Aí, gente, quando a gente estava pensando no tema aqui, de como a gente ia falar sobre esse vídeo, a gente pensou que dica que a gente pode dar para a pessoa ganhar ainda mais com esse artesanato. Então a gente vai dar uma dica aqui, uma dica só. Se você seguir essa dica, se focar só nessa dica aqui, essa dica vai duplicar o valor da sua peça. Né, Wanda? Uhum. No caso, pessoal, imagina só, pega tudo o que a gente falou antes e adiciona mais isso daqui. Imagina só que vou colocar aqui você na história. Você comprou uma casa, você quer fazer uma cozinha planejada, por exemplo, e você quer colocar nessa cozinha planejada, vou focar aqui no armário. Qual que você acha que você vai pagar mais? Um armário que você compra nas Casas Bahia ou um armário planejado que foi feito exclusivamente e unicamente para você? É claro que você vai pagar bem mais no armário planejado. E aqui é onde está, como a gente fala, o pulo do gato. Você pode utilizar todas essas informações que a gente falou aqui, mais a criação de peças personalizadas, peças feitas sob encomenda. Porque uma coisa é fato, pessoal, quando vocês colocarem o pezinho no mercado e começarem a vender os trabalhos de vocês, vai começar a surgir um boca a boca, um marketing do seu trabalho. E vão chegar pessoas até você querendo produtos diferenciados. Por exemplo, eu quero... Sei lá, Evandro, você consegue fazer uma máscara como essa daqui, só que com tamanho X, formato X e determinadas cores? Sim, eu cobro tanto. E aí você vai colocar o preço também por essa personalização. Porque além de ser uma peça diferente, exclusiva, sustentável, você vai estar adicionando ali uma personalização, uma caracterização pedida e pensada exclusivamente e unicamente para um determinado cliente. E olha o precinho, ó, ele aumenta bastante. Porque afinal de contas, pessoal, vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Qual que é o valor da arte? Vocês acham que arte tem um valor fixo? Um valor fixado? Essa peça aqui, ela vale tanto. Por quê? Não sei. Só vale tanto.
Então você vai estar adicionando nessa caracterização, nessa personalização, uma arte. Eu até talvez vou começar a mudar aqui a palavra artesão para artista aqui no canal. Por quê? Por mais que a gente esteja falando com você, artesão, você que quer se tornar artesão, concorda que quando um artesanato, independente de qual seja, é feito à mão ali, que existe todo um estudo para a criação de uma determinada peça, toda uma estratégia por trás da criação de uma determinada peça ou criação de determinados traços, você não é um simples, ao meu ver. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Você não é um simples artesão. Você acaba saindo do patamar de artesão para artista. E aí a gente entra na arte. A arte não tem valor pré-fixado. Então, pessoal, quando você recebe um pedido sob encomenda, você tem a liberdade, sim, de adicionar um valor bem superior ao que você adicionaria ou adicionou a peças que você criou para determinado evento, digamos assim. Aí você pergunta, como que vocês sabem disso? A gente já recebeu várias e várias encomendas, seja de pessoa física ou até mesmo de empresas, onde a gente teve a liberdade, sim, de adicionar um valorzinho bem maior em cima daquele produto. E o personalizado pode ser assim, em cima, por exemplo, eu quero, por exemplo, uma máscara dessa com as cores da minha empresa. Ou eu quero um pingente com as cores da minha empresa, ou com o logo da minha empresa. A gente pode dar você pode até falar sobre isso aqui, ó. A gente já recebeu encomendas de colares com logos de empresa. E é legal, dá super para fazer e você pode dobrar ou até mesmo triplicar, dependendo do desenho, o valor da peça. E falando aqui de empresa, pessoal, se eu sair muito aqui do assunto, você me traz de volta. Tem uma vantagem você vender para a empresa que, além da quantidade, que pode ser um pouco maior do que para algumas pessoas físicas, ainda tem um marketing, porque aquela empresa ela não compra para ela compra para ou expor ou dar para os funcionários, distribuir para os funcionários. Isso como forma falando aqui de brindes, por exemplo. Então a empresa faz a encomenda de você, distribui para os funcionários e elas não fazem somente o ritual de pegar a peça e entregar. Funcionário, essa máscarazinha aqui, por exemplo. Ela toma todo o cuidado, primeiro, de comprar de determinadas pessoas que tenham um determinado objetivo, para que elas possam passar esse objetivo, como que fala? Não é bem objetivo, enfim, é algo maior que objetivo. Vou focar aqui no objetivo, se lembrar a palavra eu falo aqui. Então a empresa passa para os funcionários dela e fala, eu comprei essa máscara aqui do Evander e da Gisele que tem um objetivo, não é legado também. Sustentável? Não, é que conta uma história, muito mais do que... não vou lembrar. Depois a gente vai falando, aí você lembra e você fala a palavra. Então a empresa ela faz questão de também divulgar o teu produto para os funcionários dela. E os funcionários, quando receberem, eles já sabem, nossa, essa máscara aqui foi feita por determinada pessoa, determinado artista, e foi feita usando garrafa de vidro. E o legal é que só eu no mundo inteiro tenho essa peça aqui. Sem contar que ele vai falando também para os amigos, para a esposa, para os filhos, ou seja, publicidade, marketing da sua peça, da sua empresa é gratuito. Propósito. Propósito. Não é objetivo, é um propósito. Bom, eu acho que já dá pra gente finalizar. Eu acho que deu para entender mais ou menos, acredito que a gente tentou não falar muito assim, mas embora já ficou grande esse vídeo, mas a gente quis contar um pouco, tudo isso que a gente falou faz parte da nossa vida e parte de todas as coisas que a gente vivenciou para chegar até onde a gente já chegou, né? A gente começou criando um negocinho pequeno, foi crescendo, então assim, a gente tem propriedade para falar
sobre acessórios, sobre peça decorativa, sobre painéis, por exemplo, que foi a arte que a gente fez maior no sentido de tamanho, que é um painel de 50 metros quadrados que a gente fez em São Paulo. Então todas as coisas que a gente tá falando aqui são coisas de vivência, não são coisas que eu vi em algum lugar, vou jogar aqui. Não, são coisas que a gente experienciou, que a gente testou e acredita, a gente bateu também bastante cabeça. Então as coisas que a gente fala aqui é para você não ter que passar pelas coisas que a gente passou. Então, de novo, pessoal, só para a gente finalizar aqui, um resumo rápido para vocês saírem daqui com a cabeça fresca. Quando vocês forem produzir qualquer peça usando artesanato, tendo como matéria-prima principal a garrafa de vidro, pense, criar algo diferente, automaticamente ele se torna exclusivo, trazendo a sustentabilidade também como peso para esse trabalho, você tende a ter um lucro muito maior. E se você focar esses três aqui, também trazendo a questão da criação de peças personalizadas, peças sob encomenda, você pode duplicar ou até mesmo triplicar o seu lucro. Eu acho que, deve ter ficado bem claro aqui. Se vocês têm qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui embaixo. E só uma coisa, lembrando, gente, não sei se você está participando ou não, mas está acontecendo no dia 13, 15 e 17 de março a Maratona Garrafa de Ouro, que é um evento que a gente vai te mostrar detalhes de como você pode ganhar dinheiro, ter a sua liberdade financeira, não ter que ficar dependendo do marido para você comprar um vestido, um negócio para você. Então, se inscreva, a gente vai deixar o link desse evento aqui embaixo na descrição. É um evento online, é um evento gratuito, e se você estiver assistindo o vídeo depois que esse evento passou, mesmo assim o link vai estar aqui embaixo, você vai colocar o seu e-mail e quando a gente for fazer um próximo evento, que ainda a gente não sabe a data, nós vamos te informar através do seu e-mail, tá? Então clica e se inscreva, mesmo que hoje já seja depois do dia 13, mesmo assim ainda você pode assistir a primeira aula, tá bom? A gente vai ficando por aqui, né, Evandro? Grande beijo e até a próxima. Valeu!